texto, livro de Isaías, capítulo 40, começando com o versículo 25. Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovem as suas forças,
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus nos abençoe nessa leitura. Isaías, capítulo 40, versículos 25 a 31. Versículo 18 deste capítulo 40 de Isaías, ele faz duas perguntas. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? A incredulidade é a agonia silenciosa de nossos dias. Eu acho que não é uma questão tanto da existência de Deus ou não que atrapalha tanta gente, mas melhor são as questões de como Deus é, como posso conhecê-lo. Quando nossas vidas se tornam amargas e quando o sofrimento nos fere o coração, de repente nós acordamos estupefatos, reconhecemos nossa desconfiança. Como podemos entender a tragédia da semana passada de nossos irmãos do Exército da Salvação? Onde está Deus em tudo isto? Onde está Deus num mundo como o nosso? Por que tanto sofrimento? Por que tanto acidente? Por que tanta mal? Por que o mal domina tanto? Porque coisas ruins acontecem às pessoas boas. Como eu posso orar? Como eu posso parar de preocupar-me? Como é Deus? Como eu posso conhecê-lo? Estou convencido que Deus é o autor tanto como a resposta destas perguntas. Então deixe-me tentar explicar. Ele é o autor porque Ele está trabalhando dentro de nós à medida que nós temos a ousadia de perguntar. Inquirir honesto e inteligentemente realmente é um sinal de crescimento, não de dúvida, não. Deus deseja nos encontrar, acredito, justamente nestas questões
que tanto nos tem prejudicado nosso crescimento. Nossas perguntas refletem o desejo divino e desejo inerente, inato de cada um de nós de crescer. E Deus sabe que se nós temos a coragem de pensar, perguntar, querer saber por quê, eventualmente nosso questionamento nos guiará a uma experiência profunda com Ele, qual nós fomos criados. Em essência, então, as grandes dúvidas da vida que nós temos resultam de nossa visão pequena, de nossa visão limitada de Deus. Portanto, nosso único antídoto às perguntas duvidosas que todas nós temos é aprender a apreciar a grandeza de Deus. Nós temos que crer simplesmente na magnificência de Deus. Esse foi o problema do povo de Deus, de nosso texto, para quem Isaías escreveu. Não crer na grandeza de Deus foi o problema deles durante a experiência excruciante do exílio em Babilônia, depois da destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. A cidade santa tinha sido arrasada e o povo hebreu foi forçado a deixar a sua terra amada para ir a uma terra pagã chamada Babilônia. Eles foram com este ato forçados a reconhecer o quanto eles tinham sido agnósticos em relação com seu Deus. Porque com eles, como nós hoje, foram levantadas questões angustiantes. A primeira pergunta deles era: como pode Deus deixar tudo isto acontecer a nós? Justamente a nós. Nós somos o povo de Deus, não somos? Nós somos os próprios escolhidos de Deus. Então, por que este cativeiro numa terra estrangeira de escravidão, tudo de novo? Porque os inocentes têm que sofrer com os culpados. Deus não conhecia a aflição deles. Deus não se importava com as suas saudades insaciáveis de sua terra prometida. O poder de Deus não podia funcionar numa terra pagã como lá de Babilônia. O mundo deles havia sido destruído. E suas perguntas estavam lhes consumindo. O conceito limitado de Deus que eles tinham como o Senhor só de Palestina. Eu acho que foi a causa principal desta frustração deles, do seu medo, das suas perguntas atormentadas. Simplesmente o Deus deles era pequeno demais. E a resposta de Deus se acha em nosso texto, este capítulo 40 de Isaías. Este trecho proclama a grandeza e a graça de Deus. Este trecho proclama a sua força e a sua misericórdia, a sua potência e a sua presença. Ele começa com soberania de Deus e termina com o poder que cada um é para experimentar conhecendo. Vamos ver então rapidamente como podemos nós também pensar magnificamente sobre Deus. Primeiramente, nós temos que, como Isaías falou com o povo, começar com a santidade de Deus. A resposta às nossas perguntas se acha como é Deus. Neste versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. A pergunta, tanto quanto o nome daquele que faz a pergunta, nos confronta com a santidade de Deus. Santidade, o que é? Santidade significa aquilo que é separado, significa aquilo que é distinto, aquilo que é além de definição humana. Quaisquer
quaisquer palavras que nós usamos para tentar definir a natureza de Deus, simplesmente não alcançam a sua grandeza. Fica falando com minha esposa, como eu luto com a sua língua, como eu gostaria de ter o dom de falar, para pôr em palavras a grandeza de Deus. Mas olha, gente, melhor que sejam nossas palavras, nós nunca vamos chegar nem perto de descrever isto. Sabe por quê? Porque Deus simplesmente não é objeto de nossa busca. Melhor, Ele é o sujeito de sua própria revelação. Tudo que nós podemos conhecer sobre Deus é aquilo que Ele mesmo nos diz sobre si mesmo. E as únicas palavras que nós podemos usar para falar sobre Ele já as escolheu. Nós podemos saber de Deus somente na medida que Ele mesmo elege para que o conhecemos. Com Deus há sempre mistério. Um aspecto da palavra mistério em grego significa fechar a sua boca. Quer dizer, reverência, espanto, com louvor e adoração é a resposta apropriada à santidade de Deus. Ele é o movidor, não movido. Ele é o criador, não criado do universo. Nele, todas as coisas se congelam. Nele, todas as coisas se unem. Como um grande cientista falou, se Deus parasse de respirar, o universo se desintegraria. Quando nós contemplamos a santidade de Deus, reconhecemos imediatamente que existe uma barreira entre nós e Ele. Claro que existe. Mas esta barreira, somente Ele pode derrubar. A escolha é sempre dele. Nós o procuramos hoje, nós estamos aqui na igreja hoje, por quê? Porque Ele já nos tem escolhido, porque Ele já nos tem chamado. Buscar conhecê-lo, como nós gostaríamos de fazer, é igual olhar por meio de um vidro escuro opaco, porque é somente por meio dele, é a escolha dele, a revelação é dele, é somente por meio dele é que nós podemos lhe conhecer. Nunca nós podemos dizer que foi nós mesmos que decidimos procurar Deus, foi nós mesmos que achamos Deus, foi nós mesmos que encontramos e conhecemos Deus. Não, Senhor, não, Senhora. O que nós podemos dizer com louvor e adoração, que foi Ele quem nos criou para sermos dele, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou. Nossa ânsia de conhecê-lo é dom dele. Para o povo hebreu, abatido numa terra estrangeira distante, era preciso estar atento à grandeza e à santidade de Deus. Isto os guiou a um novo senso de espanto, que é o segundo atributo de Deus, o qual nos ajuda a pensar magnificamente sobre ele. Então vamos escutar as palavras do desafio de Isaías, versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O esplendor de Deus é revelado em sua criação. Pense um pouco. Se nós fôssemos dirigir um automóvel, deve ser um automóvel bem forte hoje em dia, qual seria o melhor? O Santana, né? Vamos ver. Você ia pegar essa Santana e ia com toda a velocidade,
noite, sem parar nunca. Você sabe quanto tempo demora para você chegar à Lua? Vamos dizer 120 quilômetros por hora. 9 anos. Sabe quanto tempo gastaria para você chegar nesta Santana, toda velocidade, nunca parando, nunca, para chegar ao Sol? 300 anos. E gastaríamos 83 mil anos para chegar ao planeta Netuno. E gastaríamos 75 milhões de anos para chegar ao Alfa Centauro. E gastaríamos 700 milhões de anos para chegar à estrela polar. O salmista sabia disto, viu? Antes de ter telescópio e conhecimento nosso, o homem foi inspirado, não foi? Com toda a visão limitada, o salmista falou em Salmo 8, quando olha para o céu que tu criaste, e para a lua e as estrelas que puseste nos seus lugares, que é o homem para que penses nele? O que é o homem mortal para te preocupes com ele? Que não fique espantado com isto, hein? Mas vamos para frente. Em terceiro lugar, pensem grandiosamente na onisciência de Deus. Deus conhece tudo. Se nos apavora pensar em sua santidade, se nos espanta contemplar a sua criação, então é alarmante e ao mesmo tempo muito assegurador refletir sobre a sua onisciência. Deus conhece tudo. Mas para consolar e encorajar um povo derrotado, desolado, o profeta perguntou o seguinte: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não viste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Deus conhece tudo sobre nós, sabe disso? Ele conhece muito bem nossas esperanças mais altas, Ele conhece muito bem nossos sonhos mais íntimos, Ele conhece muito bem cada medo que temos, cada frustração, cada desejo, cada desapontamento. Deus nos conhece absoluto e completamente. Que beleza! Porque o profeta usa a grandeza da onisciência de Deus como fonte de grande conforto para o seu povo. Nós fazemos o oposto. Nós usamos a onisciência de Deus para amedrontar os outros. E fazemos isso tudo em nome de evangelização, não é? Mas Isaías não. Não. Melhor, ele fez o povo confiar em seu Deus para a vindicação, para ultimamente a vitória. Deus estava em controle. A palavra final teria dele. E nós precisamos saber só isto quando o mundo ao redor de nós cai em pedaços. Quando nós sentimos a injustiça de vida, como o povo daquele dia, nós temos que saber também que Deus está em controle. Eu li um artigo outro dia que meu cabelo ficou deste jeito. Eu li que o presidente Reagan crer firmemente como crente que o fim do mundo vai ser fogo na Armageddon, lá em algum lugar da outra parte do mundo. Eu fiquei com tanta medo porque aquele homem tem o poder de apertar o botão. E a crença dele é que Deus deixou o mundo e o diabo e a mal e a Satanás, eu não sei o que há, domina o mundo e o fim do mundo vai ser
que a humanidade vai explodir numa bomba atômica. É a crença dele como cristão e ele tem o poder do botão. Isso me faz com tanto medo. Você sabe, Deus está em controle. A palavra final vai ser dele. Não nosso pecado, não, gente. E como precisamos saber disso, como o Reagan precisa, hein? Espero que o pessoal lá do Kremlin não tenha a mesma crença, viu? Mesmo assim, o conhecimento da onisciência de Deus é de pouco conforto sem a certeza de sua onipotência. Quer dizer, é uma coisa saber que Deus nos conhece, que Deus conhece todas as nossas necessidades, mas é outra coisa ser confiante que Ele tem o poder de agir em nosso favor, não contra nós, mas em nosso favor. Esta confiança nos guia a uma das características mais animadoras de Deus. Pensem hoje magnificamente do fato que Deus é eterno, Criador de tudo, o Deus Todo-Poderoso, incumbe a nós a força quando nós estamos mais fracos e cansados. Que beleza, né? Você quer a força de Deus? Então não é para ser forte. Não, pelo contrário, na hora quando a gente está mais cansada, mais necessitada, a hora que a gente está derrotada, a hora que a gente não veja nenhum sol no horizonte, a hora que tudo é preto, olha que tudo parece... Perdão, eu não devia ter usado aquela expressão. Quando tudo é ruim, depois eu explico para você. Tudo é ruim. Exatamente nesta hora, a confiança que todo o poder dele é para nós e a nossa necessidade. O povo derrotado, completamente esgotado, recebeu a seguinte grande promessa: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que beleza, hein? A passagem focaliza a fraqueza de Israel e focaliza o poder de seu Deus. Dá ênfase que a força humana é sempre inadequada. Dá ênfase que a força humana é sempre restritiva. E até, em versículo 30, os jovens que cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas ele continua com essas palavras esplêndidas de confiança. Mas os que esperam no Senhor renovem as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Já pensou? Além das qualidades da imanência de Deus e da disponibilidade de Deus, é acrescentada a sua onipotência. Deus conhece, Deus age com poder e Ele confia este poder ao seu povo, a nós. Sobem com asas como águias. Vocês sabem, a águia sobe quando é levado para cima por uma corrente de ar. Quer dizer, ela não faz isso por sua própria força. A capacidade de voar das asas de uma águia é multiplicado pela força, o poder, pelo poder do vento que lhe levanta, que lhe impela. Assim é conosco quando nós esperamos no Senhor, pelo Senhor.
O Espírito de Deus hoje tem poder para infundir os tecidos de nossas mentes impotentes, de nossas emoções esvaziadas. O Espírito de Deus tem poder de entornar os tecidos de nossas vontades instáveis, de nossos corpos cansados. O poder onipotente de Deus é gloriosamente revelado em nós quando a nossa natureza é elevada, é energizada, é vitalizada, é transformada nele. Nós fomos criados por Deus para sermos inadequados, até sermos preenchidos com a sua magnificência. Vamos voltar para a nossa pergunta original. Como é Deus, hein? Isaías nos deu um retrato vívido da grandiosidade de Deus. Como é Deus? Deus é santo, Deus é escondido, mas revelado a nós porque Ele mesmo escolheu se fazer conhecido. Como é Deus? Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo. Como é Deus? Ele conhece tudo e todos, Ele é todo-poderoso, Ele nos dá força de sustento quando nossa própria força falha. Todas estas palavras, santo, criador, onipotente, onisciente, todas essas palavras nós tentamos explicar como Deus é. Mas afinal de contas, nossa própria linguagem, as melhores palavras que nós temos, até a nossa melhor descrição, simplesmente não servem. Nós temos que procurar outro lugar, nós temos que precisamos escutar intensamente, nós precisamos olhar atentamente a sua própria palavra sobre a si mesmo. Então, qual é a própria palavra de Deus? Como é Deus? Escutem e olhem a Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. A palavra de Deus, o Verbo, por quem tudo foi criado. A palavra de Deus, o Verbo, a onisciência, a onipotência do Senhor. A palavra de Deus, o Verbo, a sua sabedoria e a sua luz, o seu amor e seu perdão. Tudo isto tomou a forma humana para que nós pudéssemos ver. Agora nós vemos a Deus como Ele deseja ser conhecido. Quanto mais conhecemos Jesus Cristo, mais conhecemos o Deus eterno. E o que Isaías falou em resposta à indagação de como é Deus, é manifesto claramente no Salvador. Aqui está. Como é Deus? Ele é amor, perdão, reconciliação e poder. Tudo manifesto na encarnação de Jesus Cristo. Agora nós podemos replicar a pergunta de nosso texto deste versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? A resposta é Jesus Cristo, a sabedoria de Deus e o poder de Deus, como Paulo falou em 1 Coríntios 1:24. Qual é o resultado para nós hoje desta magnificência de Deus revelado em Cristo Jesus? Qual deveria ser nossa reação hoje? O famoso biógrafo de Abraham Lincoln, Carl Sandburg, ele ficou meses tão absorvido no seu estudo do homem Abraham Lincoln,
que ele não pensava em quase mais nada. O povo de sua cidade natal decidiu testar a sua concentração em Lincoln, fazendo-lhe uma brincadeira. Eles queriam saber que mundo estava morando o Carl Sandburg quando ele estava escrevendo sobre o Lincoln. Então eles notaram que o Carl Sandburg, ele ia almoçar sempre no mesmo horário, no mesmo lugar, todo dia. Então, numa manhã, eles pegaram o homem mais alto, mais magro da cidade e lhe vestiram como Abraham Lincoln, usando um terno preto, colocando uma barba nele, uma cartola, e colocou ele para andar na rua justamente na hora que eles sabiam que o Sandburg ia para almoçar, para saber qual seria a reação do autor. Então todo mundo da cidade estava das janelas escondido, olhando para ver o encontro de presidente Lincoln com o autor. O Lincoln já estava morto faz 60, 70 anos, uma coisa disso. Então todo mundo lá olhando, escutando, quando os dois se encontraram, sem piscar os olhos ou diminuir os passos, Carl Sandburg simplesmente levantou o seu chapéu, sorriu, olhou e disse: "Bom dia, senhor presidente", e continuou para o restaurante para almoçar. Beleza, hein? Ele estava tão envolvido com a vida de Lincoln que ele nem ficou surpreso em encontrá-lo na rua. E a mesma coisa acontece conosco, mas de uma maneira bem mais significante, quando nós focalizamos nossa atenção na magnificência de Deus em Jesus Cristo. De repente nós não ficamos surpreendidos de encontrar Deus face a face. Ele não é mais distante, não. Ele não é mais desinteressado. De fato, é Ele o iniciador de todo o nosso pensamento nele. Ele é o iniciador de você estar neste culto hoje. Foi Ele quem escolheu você. E sabe mais? Ele tem tido cada um de nós em sua mente desde a fundação do mundo. Então todas as nossas perguntas acharão muito mais do que uma resposta de palavras, como eu estou querendo dar hoje, uma resposta conceptual. Nós o achamos, porque Ele nos achou primeiro. A verdade sobre Deus, a verdade em si, afinal de contas, nunca nos satisfará. Nós temos que aplicar a verdade. A verdade se torna real quando nós vivemos por ela, dando tudo de nós mesmos. A verdade de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo se torna real quando nós recebemos dele o dom da vida eterna. A verdade se torna real quando nós o conhecemos pessoalmente. Termina com uma pergunta só: como você viveria o resto de sua vida se você realmente cresce em tudo aquilo que nós acabamos de falar sobre Deus agora, hein? Quando nós pensamos magnificamente sobre Deus, construímos nossas vidas nesta mesma grandeza. Assim seja. Oremos. Ó Pai, abençoa-nos nesta hora de ver a grandeza do Senhor no rosto de Jesus Cristo. Tira, ó Pai, a barreira que existe entre nós e Ti, as dúvidas, estas perguntas, este questionamento, a falta de compreensão de tudo que nos prejudica, ó Pai, de conhecer o Senhor pessoalmente.
Nós queremos voltar para casa, ó Pai, hoje com uma fé simples no Teu amor, na Tua reconciliação, no Teu poder. Faça, ó Deus, o Senhor nos chamou hoje, o Senhor plantou a semente, faz a semente crescer nesta hora. Pedimos em nome de Jesus.